Olá, meus cumprimentos a todos os irmãos que nos assistem pelos canais do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o SEDAC de Tubarão. Vamos então ao tema que nos trouxe a essa conversa na tarde e noite de hoje. Hoje nós falaremos a respeito de um tema bastante especial. Antes, porém, de começarmos, nós gostaríamos de fazer a audiodescrição, desculpem, deste vídeo. Eu tenho cabelos ruivos, lisos, estou com os cabelos presos, uso um par de óculos no tom dourado, marrom dourado, tenho olhos verde escuros, estou trajando uma blusa leve de mangas curtas, preta com algumas flores estampadas. E atrás de mim tem uma estante de tom ébano, de tom marrom, repleta de livros e alguns objetos que nos são caros. Vamos agora à nossa prece inicial, rogando a Deus, a Jesus, ao elevar a eles os nossos pensamentos e sentimentos, que nos iluminem, que estejam conosco em todos os momentos dessa semana. Nos momentos em que estivermos mais necessitados, Senhor, segure a nossa mão. Naqueles momentos em que o mal nos atinja, tenhamos paciência e a esperança de que Tu estás conosco. Que nós, ao recebermos o convite da vida para auxiliar, que nós saibamos ajudar, saibamos nos colocar à disposição, porque Jesus sempre nos manda alguém, sendo este o tema da palestra desta noite. Assim sendo, Senhor, muito felizes por aqui estarmos, nós te agradecemos a oportunidade, dizendo obrigada e que assim seja. Vamos então ao tema da palestra de hoje. O título deste texto, que está contido no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, chama-se Jesus Mandou Alguém. E acredito que muitos dos irmãos sejam como essa que vos fala. Eu gosto muito de aprender, sempre fui assim desde a minha tenra idade, sempre gostei de aprender por meio de histórias. E esse livro traz histórias interessantes acerca da caridade, do perdão e de outras tão maravilhosas, tão importantes lições do Evangelho. E esse vai falar exatamente da caridade, ou seja, vai tocar em pontos que nós somos convidados todos os dias a refletir e a agir a respeito deles, a agir de acordo com o que Jesus faria. Então, o espírito Hilário Silva, que é o autor dessa história, vai contar, pela psicografia de Chico e Valdo Vieira, a história de João Pires e de sua família. E eu peço aos irmãos a licença para ler e, nos momentos, à medida em que formos lendo, vamos também trazendo lições do Evangelho e do Livro dos Espíritos. O culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite. João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Então, o Evangelho no lar, pelo menos aqui em casa, né, já fazemos há quase 40 anos, desde minha saudosa mãe, trabalhadora espírita, desde que ela incutiu esse hábito tão saudável nas nossas vidas, nós o fazemos, e sempre foi um momento de reunião familiar, um momento de conversa, um momento de tranquilidade, de plenitude. E na casa de João Pires não era diferente. Então, toda a família se reunia para, ali às 7 da noite, creio que no sábado ou no domingo, sendo um dia mais propício, porque estamos em casa, as crianças não estão em aula, enfim, acabam sendo dias em que nós naturalmente nos reunimos. Ana Maria
pequena de 7 anos reclamou: vovô, eu não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E Jesus nunca veio. Então, vejamos a ingenuidade da pequenina, que o vovô chamava nas preces: venha, Jesus, venha ter conosco, como nós comumente fizemos há pouco, na nossa prece inicial. E Jesus não vinha. Nos seus olhinhos infantis, ainda, né, na tenra idade da carne, né, pequenina, ainda com 7 anos, Ana Maria, na sua ingenuidade, esperava que Jesus batesse realmente a porta. O avô riu-se bondoso e explicou: filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda seguir. E aí nós lembramos da preciosa lição que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer, com a máxima: fora da caridade não há salvação. Não fora de uma igreja específica, não fora de um ritual específico, e sim fora da caridade, daquilo que nós fazemos quando muitos não estão vendo, daquilo que nós fazemos pelos mais pequeninos, pelos menores, por aqueles que não nos podem retribuir, e que é a Jesus que o fazemos. E nessa lição do Evangelho de Mateus, Jesus vai conversar com os homens justos, dizendo que eles estarão nas paragens espirituais repletas de paz e de amor. Justamente porque eles perguntam, justos que são: mas Jesus, nós não fizemos nada por ti. E Jesus diz: sim, cada vez que vocês fizeram por aquele mais pequenino, por aquele mais que se julgava na sociedade menos importante, foi a mim que vocês o fizeram. Do contrário, aqueles que sabedoramente não foram justos, inquirem ao Senhor, perguntam a ele: mas Senhor, quando foi que não te demos de beber? Quando foi que não te levamos comida? Quando foi que, estando no cárcere, não te fomos visitar? E aí Jesus vai dizer isso, que esses nossos irmãos foram injustos, não aproveitaram sua encarnação como deveriam. Ou seja, não foram bons, foram egoístas, fingiram não ver aquela pessoa que pedia no sinal, fingiram não ver a pessoa que precisava de um copo d'água, que estava caída na rua. E às vezes o que nos vem é aquele julgamento: ah, mas deve estar embriagado, deve ter feito algo para assim o estar. E, na verdade, nós devemos ajudar. E aí esse capítulo traz também a lição do bom samaritano, ou seja, quando aquele samaritano ajudou o viajante que estava caído e machucado na estrada, ele não perguntou quem era. Ele não perguntou se era por embriaguez, ou pelo calor, ou por qualquer outra razão que aquele homem estava ali, ou se ele mereceu a reprimenda e a violência a qual ele foi submetido. Ele não perguntou, ele simplesmente ajudou. Então, é esse convite que essa história, que a história contada por Hilário Silva em A Vida Escreve, faz para nós. Mas continuamos essa interessante história. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, foi aqui que paramos, né? São representantes dele juntos de nós. Repetindo, um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer. Um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartiu o café e antes que o vovô terminasse, batem a porta. Ana Maria e Jorge Lucas, o irmão mais crescido, correm para atender. Daí a instantes voltam enquanto o menino grita: ah, não é ninguém não, vô. É só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclama a senhora Pires instintivamente. A essas horas?
Ana Maria, porém, a pequenina, de olhos arregalados, aproxima-se do avô em forma encantada. Vovô é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e, depois de alguns instantes, voltaram trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba desalinhada, apoiando-se em um pobre cajado. Ante a surpresa de todos, e com ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: "O senhor conhece Jesus?" Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: "Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos." E Ana Maria para o avô: "Eu não falei, vovô?" O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido à poltrona. Alimentou-se, recebeu tudo o que precisava e João Pires anotou-lhe o nome e o endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz. E após abraçar o inesperado visitante no até amanhã, o chefe de família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: "Graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo, mais rico na prática." É uma lição singela para nós pensarmos. Em tempos, é claro que em tempos de violência, em tempos em que nos sentimos, às vezes, tão desprotegidos, especialmente no ambiente das cidades maiores, é natural que, às vezes, nós reforcemos a segurança da nossa casa e que nos tornemos menos acessíveis. Mas, convidados à ajuda, é muito importante que o façamos. É muito importante que acolhamos aquele que está ali. Se não podemos, naquele momento, por algum cometimento do trabalho, por alguma questão, ajudar, que possamos chamar uma ambulância, chamar alguém que possa auxiliar essa pessoa. E essa lição é muito interessante. Lembro-me de um filme que o meu já desencarnado e querido pai gostava muito, que os irmãos devem conhecer, um humorístico chamado Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, um autor muito sábio nas questões que ele coloca. Claro que com a roupagem do humor, mas traz-nos algumas lições bastante importantes em torno da caridade. Eis que os protagonistas estão, após desagradar o pai da mocinha, estão afeitos à própria sorte no sertão nordestino e trazem consigo um pão, um pedaço de bolo daquela que seria uma festa de casamento ao gosto do pai, de Dona Rosinha, da moça, né, da heroína de O Alto da Compadecida. E nisso, o próprio Jesus vem à Terra disfarçado de andarilho, de mendigo. E Dona Rosinha divide o pão que era dela, dos seus companheiros, Chicó e João Grilo, com o desconhecido. E aí João Grilo pergunta: "Mas, Dona Rosinha, o pão já é tão minguado, já temos tão pouquinho, e a senhora ainda divide o nosso pão com esse senhor, com esse andarilho?" E ela diz: "João, eu ouvi dizer que Jesus desce à terra para testar a bondade dos homens. E a importância de fazermos o bem." Aí nós nos perguntamos: mas nós devemos fazer o bem com a intenção de receber algo? Sendo bastante francos conosco mesmos, ainda hoje nós esperamos. Ainda hoje nós ficamos tristes, cabisbaixos, quando não recebemos um agradecimento, por menor que ele seja. Às vezes nós ajudamos e a pessoa ainda reclama. Mas aí nós devemos pensar que o problema não é nosso, não é? A parte que nos cabia nós fizemos. Mas não esperar retribuição. E o Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, denominado Da Perfeição Moral, vai trazer
na questão 897, a necessidade de nos aprimorarmos, no sentido de fazer o bem, como diz o velho ditado, sem olhar a quem, e mais do que isso, sem esperar nada, nem na terra, nem no mundo espiritual. Kardec questiona os espíritos superiores. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Ao que os espíritos superiores respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Mas ainda hoje, nós fazemos o bem visando a pelo menos um muito obrigado. Confesso aos irmãos que muitas vezes, se alguém não nos agradece, nós ainda ficamos um pouco tristes. Mas aí, consultando a consciência, sabendo da importância de realmente servirmos e passarmos, nós realmente deixamos, né, esse pensamento para lá. Mas às vezes nos é um pouco difícil. Quer dizer então que se eu ainda espero esse muito obrigado, o que eu faço pelo outro não vale nada? Vale. O importante é nós fazermos, é nós acolhermos. Eu vejo com preocupação, às vezes, algumas posturas que nós temos, ou seja, de pré-julgar as pessoas. Outro dia, numa conversa, alguém me dizia, mas se essa pessoa está nessa situação foi porque quis. E aí eu disse, minha irmã, essa situação, isso não é tão simples assim de nós resolvermos, de nós dizermos. Então, quando aquele homem chegou lá na casa do senhor João Pires, ele não perguntou de onde ele vinha. Era um velhinho necessitando de ajuda, e quantas vezes as pessoas cruzam o nosso caminho? Às vezes não será assim. Uma pessoa desfavorecida, alguém que está numa situação de rua, um irmão nosso que esteja em situação de rua. Mas às vezes um amigo, um parente que necessita de um aconselhamento. E nós, atribulados que estamos com tantas atividades, por vezes nos furtamos. Meu irmão, não sei o que você vai fazer. E tratamos de nos livrar da visita, não é? Então, tenhamos o cuidado de pensar o seguinte: se nos chega é porque é para nós. Ou seja, se alguém chegou até nós para nos pedir uma ajuda, se não pudermos ajudar, ao menos dar uma diretriz. Às vezes é de uma informação que a pessoa precisa. E aí, essa semana, não por acaso, me chegou uma leitura da história de uma criança, até foi num dos grupos que nós temos no SEDAC, o grupo do atendimento fraterno, que chegou à casa de uma senhora muito distinta, pedindo, senhora, a senhora tem um pãozinho velho para doar para mim? E ela diz, não, filho, aqui a gente só tem pão novo, mas você quer um pão, vou lá buscar. Não precisa. Então começou a perguntar, mas conta para mim, você mora aqui perto? Eu moro muito longe, cerca de 10 quilômetros aqui da sua casa. E você vem a pé? Eu venho, porque aqui, nesse bairro, as pessoas geralmente são gentis e tem sempre alguma coisinha para me dar. Então, quando eu fico com muita fome, eu venho. E você está na escola? Ele disse, infelizmente, esse ano eu não pude estudar, porque a minha avó está muito doente e não tem quem fique com o meu irmãozinho. E a minha mãe precisa trabalhar em 2 empregos. E aquela mulher diz, você ainda quer o pãozinho? E os dois conversam sobre temas variados. Ele diz, não, a senhora me deu atenção, me deu carinho, eu não quero pão não estou com fome, muito obrigada. E aquele menino saiu dali muito agradecido. Então, por vezes, as pessoas não vêm buscar o pão material, mas vêm buscar aquele pão que é, vamos dizer assim, irrecuperável, que é o tempo. É o nosso tempo de um aconselhamento, de ouvirmos aquilo que aquela pessoa tem a dizer. Às vezes, essa pessoa não tem interlocução alguma. No atual momento que nós vivemos, penso que as pessoas estejam menos dispostas a ouvir. A correria do dia a dia, a pandemia, tantas preocupações fazem com que, às vezes, nós nos fechemos. Ou seja,
Não é que não ajudemos, mas não damos acesso, às vezes, para que as pessoas conversem conosco. Então, onde estivermos, as pessoas podem vir nos buscar. Podem, as situações podem e vão se apresentar. Porque a bondade, ela é válida quando posta em curso, ou seja, quando posta na prática. E todos nós podemos ajudar. Muitos de nós, às vezes, nos perguntamos, mas eu não tenho posses, como é que eu vou ajudar alguém financeiramente, por exemplo? Mas você pode ajudar doando algo que você tenha e que, de repente, você não use mais, ou que você use menos. Pode ajudar, como eu já disse, com o tempo, que é algo inestimável. Doar o nosso tempo para alguém é uma coisa muito importante, porque as pessoas hoje estão muito carentes de atenção, estão muito carentes de um ombro amigo, de uma palavra, às vezes até um bom dia, dado com entusiasmo, dado com alegria, equivale a um pão para aquela pessoa. Não forra o estômago, é verdade, mas aquece o coração, ou seja, faz com que aquela pessoa sinta-se um pouco mais feliz, um pouco mais acolhida. Então, que nós nos importemos e pensemos que Jesus sempre manda alguém. Sempre haverá situações para que nós pratiquemos o bem, para que nós façamos a caridade sem a qual as conquistas espirituais são impossíveis. A virtude só é verdadeira a partir do momento em que ela está em curso, em que nós a colocamos em prática. É muito fácil e muito confortável nós ficarmos, levarmos a nossa vida, irmos para o trabalho, lidarmos com os nossos. Mas aqui nós estamos para aprender e para ajudar uns aos outros. Quem de nós não precisou de ajuda um dia e não precisa? E quem tem tão pouco que não possa ajudar? Doar seu tempo, algum recurso material, quando necessário, cuidados, carinho, atenção. E aí nós pensamos na importância de sempre pensarmos que Jesus realmente manda sempre alguém. E que, se fizermos para esse irmão nosso aquilo que faríamos a Jesus, certamente estaremos fazendo o melhor. E o melhor não é uma grande quantidade de dinheiro, não é uma mesa farta de comida. Muitos de nós, até no atual momento, não detém poder aquisitivo para isso. Mas você pode doar o seu tempo, amizade, carinho, enfim, como já falei anteriormente. Então, pensemos que Jesus manda e sempre mandará pessoas para que nós possamos ajudá-las. E, como dizia a minha avó materna, se vem à nossa porta, não devemos botar na porta dos outros. Devemos acolher, devemos ajudar dentro das nossas possibilidades. E que essa semana tenhamos conosco em cada situação, em cada momento, em cada convivência que tivermos com as outras pessoas, viva a convicção de que Jesus sempre manda bem. Assim sendo, vamos nos encaminhando para o final dessa exposição, novamente nos unindo em pensamento e em sentimento para a prece. Fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem nesse trabalho, na nossa casa espírita, que nós possamos, ó Deus, ajudar aqueles que a nós chegarem. Possamos ser melhores a cada momento, a cada dia. E que, em ajudando, cada vez menos esperemos recompensa, sabendo que, ao fazer o bem para alguém, os maiores beneficiados sempre somos nós. O bem nunca se perde. Assim, em teu nome, em nome de Jesus, nós pedimos a permissão para encerrar a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo obrigada e que assim seja. A todos os irmãos que doaram
o seu inestimável tempo para estar conosco, o nosso agradecimento e o desejo de que Jesus esteja convosco em todos os momentos dessa semana. Muito obrigada.